Graça e paz, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao 5º episódio Amém. do podcast Vivendo Lá. Amém, Muito amor. bom estar aqui com Tamo você, junto. meu amor. Amém. Te amo. Eu moro viu? aqui, amor. Já te Mora falei. aqui. Mas eu amo, meu linda. bem. Eu amo quando você está Amém. aqui comigo, dividindo Amém. aquilo que você fala no devocional para mim, para as crianças. Amém. Aquilo que às vezes no nosso secreto você desenvolve tão bem. E eu falo para você, meu bem, vamos gravar isso. Vamos, você, mas às vezes eu fico, né? Mas você tem saído muito bem. Ainda bem que você está em casa. Eu falo assim porque é só pra ficar divertido, gente. Eu difícil gosto de pra brincar. você? Eu gosto de brincar um pouquinho. A Pri até fala, quando eu viajo, a casa fica em silêncio. Você é barulhento. A casa fica quieta, ninguém se diverte. Eu sou a alegria da casa. A gente dorme, coloca colchão aqui na Então, sala, faz bagunça. Coisa que você não gosta, é bagunça, né? Meu Deus do céu. Meu bem. Às vezes uma bagunça é legal. Obrigada, tá? Amém, glória a Nós Deus. vamos dividir hoje aqui com vocês um tema do nosso 5º episódio e nós vamos falar sobre processos. Todo casamento passa pelo processo, antes, Amém. durante, Sim. até ser dia perfeito. Amém. É uma Amém? construção que não pode parar. Não pode parar. E ela tem que sempre ser renovada, tem que sempre ser alinhada, né? Isso. Pra dar certo. Tem uma frase que nós falamos aqui um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, que eu acho que define bem o que nós vamos dividir com eles aqui. Não, desistir não é uma opção. Nunca. Né? Então, nós só precisamos, ao longo do nosso casamento, do nosso relacionamento, descobrir em que processo que a gente está, em que fase nós estamos do nosso casamento. Separação existe nesse processo? Não. Separação nem existe no processo. Então, ele nem pode ser dito e não pode ser cogitado como opção. Isso. Amém. É isso. Amém? Você escreveu aqui algumas coisas para nós, né? Amém. E eu creio que a gente vai estar percorrendo pelo caminho aqui com muitos pontos a serem abordados, mas uma das histórias que você trouxe para que a gente pudesse refletir é a história que está lá em Gênesis 24, quando Abraão, o pai de Isaac, ele pede para o servo dele voltar lá na terra dele, né? E encontrar entre os parentes uma esposa idônea, adequada, para que pudesse casar com Isaac. E ali você vê que antigamente... O cuidado, né, do pai também, cuidado né? do pai. Com o filho. Antigamente existia esse cuidado maior de que nós pudéssemos buscar entre os nossos, então isso já fala de julgo desigual, né? Esse cuidado com o julgo desigual. E antigamente também tinha esse negócio desse casamento arranjado, mas que não se difere muito do que nós vamos abordar aqui, no sentido de que ninguém conhece ninguém até que venha morar dentro da mesma casa. É verdade, é verdade. O que o nosso amigo ali em Gênesis fala, Abraão fala, é a respeito de aliança. Porque na realidade, aqueles povos lá, eles precisavam se fortificar cada vez mais e se multiplicar. Então, era escolhido a dedo, né? A minha melhor parte com a sua melhor parte, né? Então, da sua melhor parte, que é a parte de Abraão, que era um homem bem visto na época, né? Que tinha ali todo um critério de avaliação para, vamos colocar assim, financeiramente ele era bem... Era. Então, homem próspero. É um homem próspero, bem visto também como Deus, né, que caminhava com Deus. Ele volta, pede para um servo ir lá, escolher uma pessoa com certas características, e ele fala, uma pessoa com certas características, ele cita, uma pessoa que seja bondosa, né, que vai servi-lo, né, e aí... Foi dito e feito, né? Eu esqueci agora eu esqueci o nome do servo agora que foi lá. É o servo. Mas tá na Bíblia. Tá em só Gênesis procurar lá na Bíblia que vai estar o nome dele. E ele vai lá e ele fica, né? E ele vai, meu Deus, como é que eu vou trazer essa responsabilidade de trazer a digníssima aqui pro meu... Não decepcionar, né? Com essa minha missão. Exatamente. Mas ele vai, graças a Deus, né? Às vezes a missão é complicada, mas...
tem que descansar, né? Que estava tudo no propósito, estava tudo no caminho de Deus. E ele foi sinalizado ali pelaquela serva que deu água para ele, que cuidou dele. E a partir dali ele, né, se revelou quem era e trouxe, né, a pergunta para ela se ela queria e teria interesse de casar com o filho de Abraão, que era Isaac. A gente sabe que hoje... totalmente diferente, né? Hoje você se esbarra e fala, conversa com o Tinder, né? Coloca as características ali nas redes sociais. Já começa tudo ao contrário, né? Você vê, é um conceito de contrato. Sim. Né? Hoje você vê as atribuições, nos Estados Unidos a gente vê muito isso, né? Em filme, né? Tem várias pessoas, é um local comercial, onde tem homens e mulheres, hoje tá tudo bananado, pode ser tudo misturado, né? Que onde você vai passando as danças das cadeiras, né? Tem um sininho que passa e passa, para você conhecer várias hoje é no pessoas. Tinder, meu bem, hoje é virtual essa dança das cadeiras. Exato, ainda além disso tem o Tinder, né? Meu Deus do céu. Meu Deus. Então, assim, o foco do que nós queremos trazer aqui, para que a gente trabalhe junto dentro desse tema, né, que o casamento, o relacionamento, ele tem processos, o foco é, ninguém conhece ninguém até você vir morar, né? Você pode namorar com a pessoa anos, 5 anos, 10 anos, mas quando você vem morar debaixo do mesmo teto, dividir as contas, né, dividir a intimidade, aí você realmente conhece a pessoa. Comer o sal junto ali. Meu pai falou isso pra mim, né, quando a gente casou. E vamos comer o primeiro quilo de sal juntos. Aí a gente começa a desvendar algumas coisas que às vezes não é tão legal, não é tão confortável. Porém, pode ser muito bom, pode ser prazeroso, pode ser desafiador, mas só basta a gente entender qual o processo que nós estamos vivendo naquele momento e superá-lo, né? A nossa vida, a gente começou de trás para frente, a gente não começou bonitinho, igual Isaac e Rebeca aqui, e no nosso casamento, eu já casei grávida da Lulu, né? E nós antecipamos a data do meu casamento, mas ao contrário do que muitos pensam, não foi por causa da gestação, é porque a casa já estava pronta, né, amor? E a gente já estava com o propósito de casar. A gente já ia casar mesmo. Não ia ter festa de casamento, né, amor? Não ia fazer festa para nós. Isso. Então nós falamos assim, vamos embora para nossa casa, meu amor, né? E a gente, dentro de todo um processo, não foi fácil. Não foi. Mas assim, graças a Deus, amor, Deus foi construindo ali, em conta-gotas, sobre nossas vidas. Eu te dei trabalho, não foi difícil? Meu Deus do céu. Gente, é difícil, não é fácil. Não é fácil. Eu dei trabalho. A Pri veio de uma família, né? De mulheres fortes. Mulheres fortes, né? Mulheres poderosas ali, independentes. Então, é complicado. Estudadas. Exatamente. Então, foi complicado, mas também eu vim de uma família de homens fortes. Então, me posicionei, tive, graças a Deus, sabedoria ali. Quando eu e a Pri decidiu realmente casar, a gente passou todo um passo a passo, um acompanhamento. A gente foi para células de casais, né? A gente aprendeu, a gente fez cursos, a gente chorou, né? A gente se arrependeu, a gente conversou muitas coisas antes, desconstruímos muita coisa que estava construída e a gente estava carregando pesado, né? E que o inimigo colocava isso nas nossas costas. Então, esse fardo, esse peso, a gente deixou todo para trás e a gente entrou num casamento aliviado. A gente entrou num casamento justificado por Deus, porque a gente se confessou um pelo outro. A gente foi alinhado por um casal, a gente foi alinhado por um pastor, né? Uma casa que cuida até hoje de famílias, que é o Núcleo da Fé, pastor Ive e a pastora Alice, eles nos ajudaram bastante. E a partir foram dali... Foram exemplo de família para nós, Sim, né, foram exemplo... Às vezes é isso, nós precisamos olhar, caminhar com pessoas que sejam exemplos para nós. Porque às vezes nós estamos caminhando com pessoas que não são. Você pegou no ponto crucial. Vai casar, muda totalmente o hábito. Não adianta você andar... Casado anda com casado? Casado anda com casado. E casado anda com casado que quer dar certo. Com casado firme. Exatamente, com casais cristãos, né? Que tem o mesmo intuito de chegar... propósito. Exatamente, construir família, de obedecer a palavra de Deus. Aí sim,
você vai ter um início, meio e fim, né? Até ser dia perfeito com o Senhor. Então é isso. Deixa eu relembrar aqui um pouquinho do início do nosso casamento, e que nós tínhamos tudo para dar errado, amor. Hoje a gente vai falar aqui de julgo desigual, a gente já falou, né? Sim, a gente era improvável, né? A gente... A gente era improvável. Gente, a gente casou até com... Separação total de bens no papel. Nós assinamos no cartório Cada família ali tinha os seus medos, uma cláusula, né, de que se não desse certo, já casamos com a palavra de que se não der certo, a gente... Mas Deus foi muito misericordioso conosco. A gente amadureceu muito rápido A gente foi vendo no processo o que estava errado e a gente rápido voltou para ajustar. Muito rápido o que era contrato de aliança. A gente entendeu já que o casamento era uma aliança e não um contrato. Então a gente já percebeu aquela cláusula que a gente assinou, que a gente teria que desconfigurar aquilo também. No estado físico, a gente entrou com um processo com um advogado, desconfigurou. Inclusive, eu quero até aproveitar para falar sobre isso, que lá na frente, eu acho que nós já estávamos com 9 anos de casados, talvez, ali, 8, 9 anos de casado, e que quando a gente despertou que essa cláusula que nós tínhamos assinado estava trazendo maldição para a nossa vida, né? A gente teve que voltar atrás. E eu lembro que você foi procurar um advogado e para mudar Eu fui no cartório, né? Mais simples mesmo. Eu fui no cartório, o cartório falou, não, é simples hoje em dia. Você vem aqui, pede separação e casa no outro dia. Gente, e para mudar, eu falei, não quero separar. Eu não quero assinar um documento com separação. Isso é fora de cogitação. Eu quero só mudar a causa. Ele falou, não, isso aí é mais complicado. Isso é processo de anos. Você tem que contratar advogado e pagar. Não sei o quê. Mas nós encontramos no caminho um pastor, advogado, amigo, que ofertou isso na nossa vida, o pastor Rodrigo, né, meu bem? Foi bênção. E a família dele, a casa dele, através do Rubens, que também nos direcionou para esse lugar de... E esse processo, ele subiu, assim, ele ficou relevante nas nossas vidas porque estava trazendo conflitos. Porque o inimigo, ele é territorialista. E ele quer reivindicar o que a gente assinou. E a gente tinha assinado o quê? Separação total de bens. O que é seu, o que é meu, é meu. E por mais que nós não estivéssemos vivendo isso na prática, a gente está por imposições, né? Porque nós tivemos que fazer essa cláusula no nosso casamento, porque tinham muitas coisas no meu nome que não eram de fato meu, e eu precisava guardar isso, né? Resguardar isso, mas era... Por que eu não falei para tirar, né? Tira do meu nome. Eu vejo hoje com um olhar espiritual que a gente estava com uma blindagem furada. A gente tinha uma blindagem furada, onde o inimigo soltava flecha e ele atingia a gente. E por conta dessa assinatura. E por isso que foi tão importante, a gente, como nós falamos no início, caminhar com pessoas que fossem casadas, que tivessem no mesmo propósito, porque eu lembro que no dia que nós demos uma briga lá em casa, né, por conta disso, né, de briga financeira, briga de falta de compreensão financeira, essa pessoa que estava ali nos auxiliando, que nós também fomos humildes para procurar ajuda, essa pessoa que estava ali, que no caso foi o Rubens, né, estava ali nos auxiliando, e ele falou, ei, peraí, tive um discernimento aqui. E aí, quando aquela palavra caiu no nosso coração, a gente falou, é isso. É isso. E quando nós tivemos a sabedoria, a maturidade de retroceder, mudar o nosso regime de casamento, nos arrependemos daquele ato, e não foi fácil, não foi um processo fácil. Durou quantos anos o processo judicial? Acho quase 2, foi 1 ano para 2 anos. Tu não acha que foi mais? Porque só saiu o processo quando... começou quando a gente estava morando na casa da banheira. É o nome, né, que a gente dá para as nossas casas. E terminou quando a gente mudou para cá. Entendi. Uns 3 anos. Não? Não lembro, talvez. Eu sou ruimzinho. E mas demorou, foi um processo. Né? Foi. Mas foi algo que a gente assinou e descansou. E deixou. A gente, já em questão de postura nossa, a gente já estava alinhado e ali foi meramente uma questão processual documental que a gente estava guardando. E muita Mas a gente estava em paz. E muita sabedoria da sua parte
ter dito, não vamos nos separar, porque era mais fácil, né? Sim, e às vezes o mais fácil é um abismo, né? Que às vezes não era um processo que iria dizer assim, não, a gente não vai separar de verdade, a gente só vai separar no papel e casar de novo. Só que pensa a gente ter essa marca de outra data de casamento, contagem, como se a gente voltasse, eu acho que a gente ia ter passado uma situação bem terrível, com certeza, com certeza. E se vai que na hora que assina aquele negócio de separar, no processo de casa de novo, a gente resolve separar mesmo? Hoje a gente está vendo bem brando, assim, a questão das consequências, mas se a gente for mais a fundo, a gente vê várias consequências. Portas que nós poderíamos ter aberto. Exatamente, com certeza. O Senhor teve misericórdia quando a gente percebeu o nosso erro no início de um casamento e pôde mudar isso, né? Exato. Ainda dentro de processos aqui, eu quero ir um pouquinho mais a fundo nesse fase difícil que nós estávamos passando, porque a nossa vida é feita de ciclos. Sim. Nós estamos vivendo oportunidades de tempo em tempo. E a gente estava mudando exatamente naquela fase. E sempre em busca de crescer, né? Por isso que é ciclo, né? E não círculo, né? Que senão a gente fica ali naquele mesmo negócio. Exato. E eu lembro que justamente nessa hora que nós estávamos brigando muito financeiramente, ali com 8, 9 anos de casado, eu acho, não lembro? Eu não lembro muito. Vamos falar de data, gente, que a gente sem banana. Era um salto na nossa vida financeira que nós estávamos dando. Sim. E eu lembro que nós estávamos comprando o nosso bem mais robusto da época, sim, né? Nós estávamos fechando um negócio que queria mudar a nossa condição financeira e chegou a pergunta, vai ficar no nome de quem? Foi. E eu lembro que quando você falou, por uma questão prática, você disse, meu bem, vai ter que ficar no meu nome. Eu perguntei, mas vai colocar no nome de quem? Aí você, não, vai colocar no meu nome. E eu me lembro que no ímpeto ali, de você cuidando das coisas, das muitas atividades que estavam sobre o seu ombro, você usou uma frase, você disse assim, claro, vai ficar no meu nome, porque você não tem nome no banco. E eu tinha recém saído da minha vida comercial, né? Aberto mão da minha profissão, aberto mão da minha vida profissional, e eu estava onde? No lar, dentro de casa. Cuidando das crianças, né? E aí aquilo soou para mim tão humilhante. Aquilo foi tão humilhante para mim, assim, eu me senti exatamente o que eu estava vivendo naquele dia. Eu falei assim, nossa, que terrível. Agora acabou para mim. Aí eu falei para você, então você não vai botar no meu nome? Não, porque a gente ia financiar uma parte, né? Pequena, insignificante, mas precisava ser refinanciada uma parte, você falou financiada, né? E você falou assim, precisa ser no meu nome porque eu tenho o score no banco, e eu não sabia nem o que era o score do banco, e eu falei, melhora-se meu score nesse banco. E nós começamos a brigar ferrenho por isso. E eu querendo, assim, cuidar da família. Tava sendo um bom mordomo, um bom administrador. Só que, às vezes, no cuidado de falar ainda não estava tão polido, né? Assim, a respeito do teu coração, que ainda não estava posicionado, estava ferido. Você olhando ainda para algumas coisas. O lar ainda era um lugar muito subjugado. Com um olhar de interesse ainda, né? Buscando para si. E eu querendo... Vai que não vai dar certo. Exatamente. Que era o que a gente tinha assinado. Sim, né? Exatamente. Então, assim, precisou passar por toda essa situação. Graças a Deus a gente... Né, Deus deu muita sabedoria, pessoas nos ajudaram ali. Você teve um entendimento depois, lavando a louça ali, Deus falou contigo ali e acalmou teu coração, você confiou. Lavando e graças a louça, a Deus, né? O lugar onde Deus separa para falar com a mulher ferida, né? É isso mesmo. E graças a Deus a gente está aqui, Deus confiou outras coisas pra gente, né? E Ele tem entendido nosso coração, né, vida? Sim. Nós fomos obedientes ali naquele processo, sabe, meu bem? Porque eu penso que é um número isso, né? Que diz que os casais, eles se separam mais por conta das finanças e não é sobre ser rico ou ser pobre, né? Às vezes você tá no ápice de muito dinheiro e você se separa também porque revela a ganância do coração. Ou às vezes você tá passando por escassez e você se separa também. E as pessoas se separam mais
por finanças do que por traição. Exato. A gente tem que ter um entendimento nesse exato momento ali, quando a gente tiver um conflito desse, que quem é maior do que Deus para dar? Se ele é dono do ouro, da prata, ele é dono de tudo. Sim. A gente tem que só fazer o nosso papel. Qual é o meu papel? Submeter. Qual é o meu papel? Administrar e ser um bom mordomo. Pronto. E ponto final. Ah, ele quer ser leviano, ele quer fazer? Amém. Você quer fazer? Então você vai fazer. Eu não concordo, entendeu? O seu papel é esse, e você vai responder diante de Deus. Amém, querido? Então vai. Deus vai cuidar de mim, E é esse papel que a gente tem. Até aí é onde a gente vai. O papel de julgar e de ficar trocando bala ali não é nosso. Não é. A gente tem um papel aqui e a gente tem que fazer e pronto. Entendeu? E graças a Deus, Deus estava me dando essa sabedoria porque eu estava andando com homens sábios. Homens sábios. Porque se eu tivesse andando com homens tolos que não tinham sabedoria, eu não ia ter esse entendimento. Sim. Então, vale muito onde o ciclo de amizade onde a gente vai ter ali, né? Pra gente gerir esse momento de sabedoria. Para eu ampliar e amadurecer o meu reino. Entendeu? Porque eu estava fazendo em prol da minha responsabilidade que Deus atribuiu à minha vida. Sim. Né? E todo esse cuidado, ele reflete para a sua. Sim. E você não estava entendendo, né? Não. Mas mais adiante você viu. Né? Que Deus ele só estava querendo mostrar para você e para você ter esse entendimento. Aí quando você teve entendimento, você teve paz. A esposa, ela quer uma segurança. Sim. Né? E muitas vezes nós não encontramos essa segurança no nosso esposo por conta de um processo que nós estamos vivendo. E mesmo quando nós não nos sentimos seguras no nosso esposo, nós não podemos esquecer da nossa segurança que está no Senhor. Né? Ele é o meu primeiro marido. Ninguém, como você disse, ninguém tem maior interesse em cuidar de mim, me abençoar, me suprir do que ele. Né? Então, mesmo que eu não estivesse vendo isso em você, embora eu sei que era esse seu interesse comigo, mas mesmo que eu não estivesse vendo isso em você, eu precisava ter confiado no Senhor, nesse lugar de me suprir. E semear coisas boas. Porque se você passasse por esse mesmo processo, mesmo tendo entendimento e semear coisas ruins, você ia colher, eu ia colher coisa ruim. Coisa ruim. Hoje, quando eu trago algumas demandas para você, eu falo assim, amor, tal mulher me ligou, porque hoje nós estamos nessa condição de pastoreio ali, né? Pastorear o coração das famílias, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui com eles hoje. Mas quando eu compartilho algumas coisas com vocês, eu falo, às vezes eu me compadeço daquele áudio, daquele texto que eu recebi, daquela mulher que está vivendo um caos. E às vezes eu falo, não tem como não. Esse marido aqui, ó, não dá para eu comparar esse marido aqui, porque esse marido tá do avesso, né? E às vezes eu trago essa demanda para você e eu falo, amor, o que eu falo aqui pra essa mulher, amor? Porque minha vontade aqui é falar, esse seu marido não tem jeito, né? E o que você fala para mim é isso. Você diz, manda ela semear. Não deixa ela olhar para o lado. Lembra que quem é o provedor dela é o próprio Deus. Deus está vendo o que ela está fazendo. E é isso que às vezes a gente não quer, passar o processo, amor. Exatamente. E eu vou te falar, essa pessoa no relacionamento, no casamento, que entende primeiro, ela é uma pessoa privilegiada. Porque ela vai ser gerida primeiro, erguida, entendeu? E ela vai ser notada depois, sabe? Ela vai ter um processo de dificuldade no início ali, mas ela vai seguir os passos de Cristo, entendeu? Ele veio, ninguém o reconheceu, mas depois o pessoal, nossa, ele estava aqui do meu lado, meu Deus, né? Mas assim, a gente tem que entender que o cristão, ele na Terra, ele está aqui para ser perseguido, ele está aqui para passar por dificuldades, ele está aqui para ser a parte boa, para tomar injeção para a parte ruim melhorar. Se a parte ruim do casamento, né, ela está passando por complicações, você tem que entender que você vai ser picado, você vai ser, né, você vai ser local ali de tratamento para a sua parte boa, ela ficar boa. Ela ficar saudável. Você colocou uma frase aqui, você disse assim, ó, a construção de um relacionamento saudável e duradouro requer tempo. Então, exatamente.
tem que dar tempo ao tempo. Tem que dar tempo ao tempo. Não pode, diante de uma briga, de uma discussão, de um problema que deu ali naquele momento, jogar tudo pro ar. A gente atribui aquilo como eterno. Não tem mais jeito. E a hora da raiva, sim, da decepção, da tristeza, do ego ferido, é isso que a gente pensa. E a gente pensa assim, vou jogar tudo pro alto e vou começar de novo, porque do jeito que tá aqui não dá mais. Como começar de novo se vocês já têm filhos? Sim. Se você... Não! Como começar de novo uma vez que vocês dois fizeram uma aliança? Exato. E uma vez uma aliança quebrada, qualquer outra aliança se torna quebrável. Exato. Qualquer outra aliança vai dizer, não. E quantas vezes não é assim, meu bem? Verdade. As pessoas estão construindo... não dá mais não. É complicado, né? Hoje em dia, a gente tá faltando exemplos, né? Exemplos de casamentos sólidos, exemplos de casamentos que deram certo, exemplos de pessoas que estão aqui para ajudar outros casamentos, para botar a colher lá no casamento quando tem briga. Briga de marido e mulher. Tem que botar a colher, tem que ajudar. Tem que ajudar, né? Tem que ajudar. E tá faltando esse tipo de gente. A questão é que nós tivemos o pessoas tempo, assim, né, amor? Tivemos. E os tempos tá passando muito rápido. E a desconstrução do casamento, ela tá sendo muito bombardeada. Então acaba que o que você não é muito visto, você não pega para si. Sim. Né? Só que assim, quando você tem a visão mundana, quando a gente entende a visão de Deus, a visão do Pai, Ele que foi o nosso exemplo, Ele que nos justificou, né? Ele que foi o nosso noivo, Sim. Ele é o nosso noivo, né? Ele vai vir para nos buscar. A gente tem que entender que a gente tem que se posicionar como noiva. Sim. E a gente tem que esperar, né? E fazer. A gente tem que olhar o óleo, a gente tem que deixar a lamparina acesa na hora certa, né? De dia você apaga, né? De noite você acende. Então você tem que estar alinhada, você tem que estar polida. Sim. Né? A gente tem que pagar um preço ali, né? Sim. Outra coisa que você colocou aqui, você colocou alguns pontos, né? A gente vai ter um episódio, provavelmente vai ser o episódio 6, que nós vamos falar só sobre comunicação, né? Isso. Mas dando uma pincelada aqui, você também colocou que uma das coisas que requer tempo para a gente ter um relacionamento saudável e duradouro é essa comunicação efetiva, né? Essa comunicação aberta, honesta, porque às vezes eu tô manipulando uma conversa para obter uma resposta e me favorecer. Exatamente. E aí é o famoso tênis versus frescobol, né? Exatamente, você quer pontuar. Você quer se favorecer. Do meu jeito. Opa, já vai dar errado, porque você já está usando a ferramenta errada. Isso, já vai dar errado. A comunicação, ela sempre tem que ser honesta e ela tem que ser algo que vai trazer para o relacionamento algo construtivo. Para ambas as partes. Para ambas as partes. Não pode ser unilateral. Exatamente. Né? E a gente tem que ser cirúrgico. Às vezes a gente dá muita volta, né, para falar algo que é bem específico. Isso. Às vezes a gente fica com medo. Né? A gente tem que entender ambientes. A gente tem que entender também o tempo. A gente tem que, às vezes, saber falar, o trato na hora de falar. Sem manipular. Sem manipular. E como a gente aprende a falar isso? Lê na Bíblia. A gente tem que ver qual é a postura que Cristo teve em todos os processos, porque Ele é o nosso exemplo. Né? Uma das coisas que, no nosso processo de comunicação, para mim foi muito difícil evoluir, porque eu sou muito fina no sentido de me magoar, né? Ou qualquer coisa. E você já é muito grosso, tipo, muito toma lá da cá, é assim, prático. Sim, não. Prático, né? E além de nós sermos assim tão diferentes nas características pessoais, nós ainda fomos para lugares que nos deixaram mais assim ainda. Por exemplo, você foi para trabalhar na área da construção civil e lidava muito com os peões de obra, né? Pode chamar assim. Mas você lembra por que eu fui para a área da construção civil? Vamos pontuar isso aqui. Isso aqui eu acho que vai ser legal por conta de processo. Sim. A gente tinha uma agência de publicidade que a gente estava decolando. Estava indo muito bem. A gente fazia consultoria, a gente é formado, né, em comunicação social. A gente estava galgando vários clientes, só que os clientes começaram, a maioria dos clientes eram mulheres, né?
empreendedoras. E houve um interesse nesse sentido do inimigo trabalhar para desconstruir para bater na porta de novo. Exatamente. Com pecados, né? Exatamente. E atacar o nosso casamento. Sim. Né? Através com pecados que muitas das da vezes sexualidade, são da sedução. Portas que a gente ainda não fechou, Exatamente. Mas que com as provações a gente vai tendo a oportunidade de fechar. Sim. Né? E nesse sentido, mesmo algo construído, indo bem ali, eu te levava, eu te comunicava, era uma comunicação honesta. Sim. Falava, amor, olha, aconteceu o seguinte, eu fui abordar hoje uma cliente, a cliente foi muito receptiva, profissional, mas eu senti no clima que ela estava me seduzindo. Sim. Né? Eu sim. senti que isso... E Ou, aí, por exemplo, me chamou para terminar de fechar o contrato. Exatamente, na casa dela, então, 9 horas da noite. Vamos comigo? Comigo. Não me deixa sozinho, né, nessa abordagem. E aí a gente foi entendendo os processos que, assim, cara, se eu continuar dessa forma, eu posso cair? Posso, porque eu me conheço. Sim. Opa, eu não posso... Que foi o que a gente falou, nós falamos no episódio 3, no episódio 2, nós falamos sobre erguer os muros, né? Exatamente. Não, eu já sei que isso fazer uma autoanálise nossa de fraqueza, de postura, falar, não, se continuar batendo ali, eu posso cair. Eu posso cair, então gente, eu não vou andar perto do precipício. Exatamente, eu coloco lá e... E foi por isso que você foi para a área da construção civil. Onde é só homens, entendeu? A maioria era a questão mais de trato. E nesse lugar que você começou a tratar muito com o peão de obra, né? Como você tratava com marceneiro, vidraceiro, pedreiro, o carpinteiro, o dia todo, e naquela conversa de homem, né? Que é mais bruta, mais incisiva, mais pontual. Você chegava em casa, às vezes, nesse mesmo ar, né? Tipo, amor, você quer? Que já era uma coisa natural sua e se tornou... Mas e também uma bagagem familiar, né? Meu pai, ele era muito assim, né? Meu pai era muito... que você falou isso. Eu não queria falar da sua família, mas já que você tocou nesse assunto... né? Minha casa, 5, 7 pessoas, né? Com meu pai e minha mãe. 5 filhos? 5 filhos. E eu, o menor, tinha que escutar, tinha que falar, né? Então, tudo era meio que alto, assim. Então, pra mim, era normal. Então, essa comunicação... que você fala que é agressiva e grossa, para mim era normal, e para vocês era agressiva. Então esse foi um processo que nós precisamos vencer. Sim, né? Eu tive que ajustar e trazer o equilíbrio em prol do casamento. E uma coisa que você falou, que você estava falando, eu comecei a falar da comunicação e você já puxou para essa parte da nossa área financeira, né? Então, assim, você vê que a gente está trabalhando com todas as bolinhas no ar o tempo todo. Sim. Não dá para a gente parar a nossa vida financeira aqui agora e falar, vamos tratar a comunicação. Tá tudo junto. Tá tudo junto. Não dá para eu deixar as duas bolinhas de comunicação e finança no chão e falar, vamos tratar aqui agora dos nossos filhos. Não, tá tudo acontecendo junto. E é isso que a gente tem que saber. A demanda tá vindo e a gente tem que passar nas provações. A gente tem que, né, galgar isso. A gente entende que é um processo, é uma fase, mas a gente tem que passar com nota 10, né? Tem que passar com nota 10. Aí você colocou aqui, pontuou, né, sobre a comunicação, e também você colocou sobre confiança e respeito mútuo. Porque quando nós estamos construindo um relacionamento que leva tempo, um relacionamento saudável que leva tempo, nós precisamos confiar um no outro, saber que nós estamos jogando limpo, né? E eu queria falar um pouco aqui agora. E a questão de ser honesto também, mesmo que você entenda que seu marido ou seu cônjuge, ele tem um déficit ali um pouco, né, ele não é tão estudioso, não vai dar certo, que você entende que não vai dar, o que você, como uma mulher sábia, vai fazer? Você vai orar para Deus tirar esse sentimento ruim do teu coração e você vai profetizar palavras, né? Semear palavras de autoridade, palavras prósperas para o seu esposo, né? Amor, você vai conseguir. Amor, você é o melhor. Amor, você é isso, você é... E isso, deixa Deus te usar nesse momento. Porque nesse momento tá tudo ruim, atribulado. Você vai semeia coisa ruim, cara, você vai colher coisa ruim. Não vai ter jeito. Então você tem que ser sábia nesse momento. E o homem, ele precisa, sabe, ser aprovado pela sua esposa. Precisa, não ele precisa dessa motivação
que entender que ele não tá só, Sim. que ele tá passando por isso que já é difícil, que é uma prova que ele tá passando, que ele vai ser responsável, Sim. não vai ser a esposa que vai ser cobrada, vai ser ele. Ah, com certeza. E Isso é assim, importante. ele tem que passar, cara, com a tua ajuda. A mulher ajudadora, ele é nesse sentido, de provedora, né, e tal. De emocional, e outra, né, uma chegar em casa e ele entender que a mulher tá fazendo a parte, no quê? No quesito de quê? De cuidar do lar, do alimento, de estar bonita, de ser a recompensa dele perfeita, recompensa do trabalho. Então, assim, cara, ele vai chegar, ele vai falar, poxa, a minha melhor parte tá fazendo a parte dela e eu tô fazendo a minha mal feita ou eu não estou fazendo. Então, ele vai se alinhar. Vai, não vai, meu Ele bem? vai. A torre erguida, reta do lado da torta. Exatamente, não tem como. Traz justiça. Traz justiça, traz. Meu bem, foi bom você ter falado sobre essa questão da mulher tá fazendo a parte dela e o homem tá fazendo a parte dele, porque assim, quantas vezes a gente vê os dois competindo dentro do mesmo, no mesmo lugar? Os dois competindo financeiramente, os dois competindo profissionalmente, os dois buscando dinheiro, salário, nome, título. Sim. É o cabo de guerra dentro de casa. E às vezes é em nome da família, né? Em nome mas toda vez que a gente vê um lar dessa forma, com competição, né, onde a mulher quer dar voz e o homem quer dar voz e fica aquela luta, é um reino dividido. Sim. Ele não vai, né? A gente já falou várias vezes, isso é muito claro. Sim. E a mulher e o homem têm que entender isso e voltar, entendeu? As origens, voltar ao pó, pedir perdão e pedir alinhamento. A maioria das vezes, a parte, né, que não é responsável e ela quer se responsabilizar é da mulher. E a parte da omissão do homem é onde ele tem que pedir perdão e se, né, atribuir essa responsabilidade. Sim. E falar, essa atribuição é minha e eu vou fazer jus, eu vou estudar, eu vou me planejar, eu vou fazer tal coisa, mas esse homem tem que fazer isso. E a parte da mulher, ela não é de acusar, ser mãe dele e ficar falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, você tem que orar. E liberar boas palavras, e liberar, né? fazer palavra de afirmação. Exatamente, trazer algumas atribuições também, se ele é um pouco desentendido ali e tal, e auxiliar, né? Eu lembro de uma fase, de um dos processos que nós passamos na nossa vida, de quando você estava fazendo muitos negócios e muitos negócios trazendo uma provisão, mudando o nosso patamar financeiro, mudando a nossa condição financeira, mudando a nossa vida, mudando a nossa história e tudo dando muito certo. Amém. Só que num determinado momento, você fez um negócio muito significativo que não foi bem sucedido, né? E eu me lembro quando você trouxe essa demanda para mim no dia que aconteceu. Então isso também fala, né, sobre passar pelo processo e ser verdadeiro, né? Um poder confiar no outro, porque tá acontecendo uma verdade ali naquele casamento, que às vezes, não vou contar agora, vou tentar resolver sozinho, né? E aí você deu de cara com um negócio que não foi bem sucedido. Eu já havia percebido algo antes, né? Eu falei, meu bem, eu acho que não vai dar certo isso daqui. Aí você, de novo, nós falamos um episódio desse aí no episódio 5, né? Nós estamos no 4, no 5? Não, estamos no 5. Nós estamos no episódio 5, mas eu contei uma história dessa parecida no episódio 4. E aí você, de novo, voltou com a palavra assim, você não sabe, porque eu estou estudando sobre isso, e aí eu, né, fiquei magoada ali de novo, me senti machucada ali de novo, porque eu falei, poxa, só ele sabe, só ele, né, mas de qualquer forma você foi, fez, e o negócio deu errado. Foi. E o que eu falei pra você? Bom, faz parte dos processos isso. Os outros, né, que deu certo, eu colhi bênção, né? Exato. Eu vejo que essa atribuição, né, exatamente desse processo que a gente passou, Deus testou o meu coração e o seu coração. Ah, sim, por isso que nós estamos falando de processo. Por quê? Porque minha atribuição era o que? Era falar a verdade. Ok. Ele queria ver se eu ia mentir ou não. Foi o que eu entendi da prova. Isso, e da sua parte era te apoiar.
era ou de apoiar ou de sentar o bambu. Falando, seu incompetente, irresponsável, falei, e falar a palavra. Eu te disse! Era aquele momento era de... o ápice que, cara, o casamento é isso. O inimigo, eles... Não, você teve uma sabedoria dos céus. Do céu. O mesmo anjo que veio para Maria falou contigo. Não, você foi bem sábio ali, você me fortificou, sabe? Você liberou uma palavra ali de bênção para a minha vida, para a nossa vida. Sim. Falando que aquilo ali não iria faltar, Sim. que a gente ia fazer, né? Que ia colocar na justiça, que Deus ia prover, ia justificar. Mas eu não falei que a gente nada. Ficasse em paz. Eu não falei nada diferente daquilo que você já tinha me ensinado a falar lá no início do nosso casamento, né? Uhum. Quando a gente teve a nossa casa assaltada. Foi. E você entrou dentro de casa e você falou Sim. assim: fecha a porta, vamos sair para jantar Sim, fora. Deus vai restituir 7 vezes mais. E quando foi 7 anos depois, Sim. numa restituição de fato muito maior, a gente estava vivendo uma das piores fases ali do nosso casamento. Uhum. E quando você trouxe essa demanda para mim, eu falei, não vai fazer falta. Amém. Né? E uma das coisas que nós aprendemos naquele dia é que o dia de crise é terra fértil. É verdade. E tudo que você plantar dá. Sim. Tudo que você lançar de palavra no dia de crise, o solo tá fértil, tá? É momento lua, tudo tá propício para frutificar. Sim. Tanto se for bom, bênção ou maldição. Bênção ou maldição. Né? E eu me lembro que naquele dia que você chegou com esse fato para mim, eu estava dentro do hospital, na nossa 3ª internação com o nosso filho caçula. Sim. Né? Já estava passando uma peleja em situação de saúde, né? A gente ia ser transferido, ou tinha sido transferido de ambulância de um hospital para o outro, assim. Sim. Então, eu estava muito cansada naquele dia. Eu poderia ter todas as desculpas para dizer depois, mas é porque, né? Eu estava cansada. E, gente, não foi um valor baixo, foi um valor significativo, foi um valor, assim, de capital de giro que a gente né? Que a gente tinha. Que iria engessar, né? Engessou e, cara, só depois de anos veio uma parte ali, tá na justiça, a gente ganhou, né? Sim. Graças a Deus, mas não foi restituído ainda totalmente. Sim. O que eu falo, restituído financeiramente da parte devedora. Mas Deus, ele proveu. Sim, mas não nos fez falta, né? Não porque eu falei aquelas palavras ali num momento de crise, e palavras tão tolas, lógico que fazia falta. Em momentos de crise, você me deu o gatilho para eu me impulsionar e ir mais rápido. Mas uma coisa foi benção. Que eu queria dizer é que naquele momento que eu vi você ali, né, que você trouxe a demanda ali para mim, e você me contou, por mais que pudesse ter vindo aqui para dizer eu te falei, eu me deixei ser ministrada pelo Espírito Santo, e num lapso de segundo que eu me deixei ser ministrada pelo Espírito Santo, ele me deixou ver que você tinha errado tentando acertar. Né? E ele me deixou ver, me ter compaixão de você naquela hora. E foi a hora que eu emprestei a minha boca para o Senhor, mas eu poderia ter emprestado a minha boca para o diabo, né? E eu disse para você, fique tranquilo, não vai nos fazer falta, o Senhor vai prover 7 vezes mais. Você errou tentando acertar, né? Foi uma das coisas que eu falei para você também. E nós temos outros problemas maiores agora para cuidar, né? Que era a saúde do Dudu. Eu ainda estava restabelecendo a minha saúde também. Eu estava vivendo essa fase, esse processo. E quantas coisas boas nós colhemos, meu bem. Foi bênção demais. De passar por esse processo com êxito, né? Eu costumo falar, né? Eu até falei para você uma vez que todo o processo, todo o degrauzinho que a gente sobe, né? De provações no nosso casamento, a gente ia fazer um decalquezinho, né? Numa parede, né? E a gente ia atribuindo várias coisas, né? Mas tá lá, tudo espiritualmente, mas tá lá, né? Que a gente tá passando. Por isso Deus que eu falo, meu bem, se alegrando. Vamos ter uma casa nossa pra gente construir. Para de ficar comprando, vendendo. Ô, raio! Morando de aluguel, investindo. Tá na mão de Deus. Cadê a casa dos nossos netos? Não, a gente tá realizando um processo. Tá no processo isso? A gente tá no processo. A gente planejou de morar aqui. Você tá cansada de morar aqui? Não tô cansada de morar aqui, mas eu tô cansada
de não ter uma casa para chamar de Meu minha. Deus do céu, o que é? Vamos resolver isso, vamos lavar essa roupa suja aqui agora? Vamos não, deixa pro outro pode. Vamos deixar pro episódio 50, pra gente contar o que aconteceu. Tá na mão de Deus aí. Deixa Deus ali revelar esse próximo capítulo. Isso é uma das coisas que nós vivemos na nossa diferença de personalidade, que já foi problema, né? Já foi problema grande, né? Eu confesso para você que ainda não é fácil para mim, mesmo nós estamos completando 14 anos de casado, não é fácil para mim, porque tem muitas coisas que eu não consigo entender, né? Quando, por exemplo, você compra um terreno e sonha com aquele terreno e faz um projeto, e me inclui naquele projeto e me deixa dar pitaco no projeto, e depois no outro dia você chega e fala, amor, eu tive uma ideia, eu vou vender. Eu falo, não, mas eu já estava vendo a casa pronta. E se acostuma. E eu assim, eu pensava que realmente às vezes eu era bipolar, né? Sabe? Mas eu entendi que eu sou... Você é empreendedor. Não, olha só, eu tenho sensibilidades. E essa sensibilidade, ela foi justificada quando eu percebo que quando Deus mandou ali, né, Abraão subir e sacrificar o Isaac lá em cima. E ele chegou lá em cima para sacrificar, e naquele exato momento que ele pegou a bainha para sacrificar, ele falou não. Não fere o menino. Não fere o menino. Então, quer dizer, a partir daquele momento, Deus ele estava vendo se Abraão estava sob o comando dele. Sim. Se ele estava obedecendo. E a questão do terreno, eu não senti paz ainda de construir a nossa casa, nosso lar. E aí depois veio, né, a gente está passando por esse processo que a gente entregou os vistos, né, americanos. Sim. A gente recebeu uma palavra hoje. Sim. A gente não sabe se o episódio 50 nós vamos gravar na América. Exatamente. A gente não sabe. Vai ter que ir embora para a América com a gente, irmão. A gente sabe, a gente não precisa engessar um valor justificativo aqui, entendeu? E falar, aqui é meu lar e tal. Se Deus ele tem um plano em outro país. Até porque a palavra que Deus me deu naquele terreno não foi de uma casa, né? Construída. A palavra que Deus me deu é que ali haveria ouro, né? Exatamente. Então, assim, o ouro há. Né? Ele valorizou. Exatamente. O terreno valorizou. Sim. E outra... Quem sabe não é um ouro até de aprendizados. Exatamente. Que nós podemos ter. Às vezes não é um ouro financeiro, né? Às vezes é um ouro de um aprendizado que nós vamos ter com aquele terreno que vai superar as nossas expectativas, ou às vezes é de fato de Eu acho que nesse processo você tem que só alinhar aí teu equilíbrio de prisma e entender que a gente não vai viver de casa estabelecida de concreto em tal lugar. Não, a gente deixa Deus prover. Bem, então vou fazer Se Deus ele falar assim, vai hoje para tal lugar, porque lá eu tenho algo para você, e lá você vai passar tanto tempo. Até porque não é Aí como é que eu vou ficar administrando um local aqui? Você sabe como é que é dificuldade de administrar coisa a longa distância, né? Tem como? Tem. Mas é mais trabalhoso. Isso entra num ponto que você escreveu aqui. Compartilhamento de interesses e valores. Isso. Né? De fato, quando eu me esbravejo assim, eu fico estressada com esse seu modo de pensar que vai tão diferente do meu. Uma das coisas que me traz paz é a hora que você larga tudo para discipular o meu coração. Que você me dá um tempo de qualidade para dizer, por que você tá assim, amor? Você não tá vendo isso? Vamos ver assim. E às vezes eu vejo você voltando atrás de algumas coisas para favorecer o meu bem-estar e me deixar ir emocionalmente bem para o lugar onde você vê. Sim. Então acho que esse é um processo também que nós precisamos vencer, né? E é isso que eu uma vez eu te falei isso. Tem muita coisa que o homem ele absorve que ele não precisa necessariamente passar para a mulher. Porque às vezes a gente vê, conte tudo para o seu parceiro, e às vezes você acaba demonstrando uma fraqueza que a mulher não quer ver o homem fraqueza. Certa vez eu te passei uma demanda, você ficou mal uma semana, né? Eu não sei se eu sarei ainda não. Por esse tipo de situação que a gente estava demandando ali, que era um processo, né? Era rápido. Não era nosso casamento, sabe, gente? Não era nosso casamento, era questão mesmo de profissional. Sim. Né, de nosso trabalho, também, eu acho que teve tudo junto ali um pouco, e aí eu tava me posicionando e o homem sabe lidar com esse tipo de coisa. Sim.
né? E quando você passou para entender, você frustrou também. Eu fiquei, me conta, me aí eu conta. falei para ela. Eu tava igual a Dalila com Sansão, né? Me conta seu segredo, me conta seu segredo. Aí quando você me contou, eu fiquei... Né? Porque você falou, você abriu seu coração ali no sentido assim, Sim. de mostrar sua fraqueza, que naquele momento, né, você estava fraco espiritualmente, Sim. você estava se sentindo abalado em algumas circunstâncias financeiras, e você colocou assim, abriu seu coração. E eu falei, meu Deus, e agora, né? E assim, quando a gente fez tirou o passaporte, tirou o visto americano e deu positivo lá, cara, aquilo ali foi uma resposta, foi um sinal para mim. E para depois, para você, e eu já compartilhei. E aí mais tarde você entendeu, não, realmente, se a gente, né, atribuir um valor financeiramente, né, aqui numa casa, na região de Balneário aqui, ela vai, vamos dizer assim, engessar muita coisa, né? Então não é vantajoso. Então vamos ficar em paz, vamos ficar... Às vezes os nossos sonhos e planos é pequeno em relação aos sonhos e planos do Senhor. Não, nunca foi sobre nós, é tudo porque o Senhor quer e que Ele tem que fazer em nossas vidas. A gente tem que entender. E assim, por que a gente às vezes não discerne que nós estamos vivendo em um outro patamar, coisas que nós já vivemos em coisas pequenas, em patamares menores? Porque nós passamos por isso lá atrás, quando você desenhou no box do banheiro para mim. Sim, né? Aquele estratégia lá. Nós vamos por aqui, nós vamos por aqui, nós vamos por aqui, nós vamos por aqui. E para me convencer de te acompanhar, né, no processo financeiro. E às vezes também eu passei por isso com você, desenhando algumas coisas no processo espiritual, né? Que às vezes você fala, amor, você evoluiu espiritualmente mais rápido, até porque você estava cuidando da parte financeira, e eu estava lendo muito Bíblia, né, e tendo meus devocionais, com meu café, com nananã, e às vezes eu já estava achando, né, que eu estava espiritualmente melhor do que você, e você falou, volta para me buscar, né? Foi. Dá para você voltar aqui? Calma aí, agora eu já resolvi muita coisa aqui, agora eu consigo alinhar meu tempo, minha agenda, vamos colocar aqui, e aqui estou, né? E aqui estou. Se você não continuasse voltado ou permanecido também, emburrado, falava, você não deixa eu viajar para o Chile, você não deixa eu ir para pegar para as mulheres. Exatamente, se fosse essa mulher, né, que não fosse sábia, você teria destruído um lar. Mas eu me lembro do dia que eu entrei debaixo do chuveiro depois de receber um não seu. E eu entrei chorando. Braba. Com muita raiva Sirina de você, porque você não me deixou ir para as nações. Só que eu me lembro que eu orei. E eu falei assim, tá bom, Senhor. Se eu não posso ir sem Ele, se eu não posso ir, então também eu não quero ir sem Ele. Né? E eu falei, na verdade, que eu não queria ir sem vocês. E isso deu origem ao projeto piloto, né, da nossa casa, que foi o Vivendo Lá, e que nós fomos em família, né, nós fomos pregar o evangelho em família, com aquilo que a gente carregava, e hoje o Vivendo Lá, né, tem se tornado Sua Casa, Seu Reino. Amém. E tem trazido mais clareza, mais discernimento, da gente tornar público aquilo que a gente vive no secreto. É questão de apoio mútuo, né? A gente tem que se apoiar. Eu te apoiei numa parte, você me apoia, e assim a gente vai. Só não pode a gente não pode mostrar as fraquezas e você se favorecer sobre essa fraqueza. Porque aí você está trazendo um desequilíbrio para o casamento, você está trazendo vantagem para uma parte que você está prejudicando. Né? Se você entende que você é um parceiro aqui e você está equilibrando para cá, você roda em ciclo. É o jogo desigual, né? Exatamente, é o jogo desigual. Agora, quando você equilibra, você continua reto. Olha só como é que é interessante isso, né? Que forte, né? É bem forte. Porque eu não sei se vocês conhecem o jogo desigual, que é aquele jugo que coloca... Sim, aquela madeira que vem em cima dos bois, que alavancam eles para eles caminharem juntos para ficar mais leve o que eles estão carregando. Só que se você coloca um boi forte e um boi fraco no jugo... Sim. Que aí torna o jugo desigual, exatamente. Aí o boi forte anda mais e vocês ficam andando em círculo. Sim. E quando coloca o jugo e os dois bois
ou forte ou fraco, né? Mas estão igual, no julgo igual, eles conseguem... Nessa analogia aqui, você já pode entender que a pessoa que você escolhe para andar do seu lado, ela tem que ser um julgo igual. E se um estiver indo mais rápido, volta para não estar em julgo desigual. Tem que marcar o passo igual. Não necessariamente é uma pessoa de julgo desigual, mas é um tempo de processo desigual, né? Exatamente. Eu estou vivendo um processo da minha vida, você está vivendo outro. Porque às vezes ele desacelera para o outro acostumar que ele pode andar mais rápido. Sim. E aí ele vai chegar mais rápido, né? Sim. E é sobre isso. Você tem que ter início, meio, constância e fim. Não adianta a gente querer só ter êxito, dar uma alavancada e morrer e tirar o negócio do... Não, sai, eu vou pular para outro. Não é sobre isso. Guardei a fé, né? Exatamente, a gente tem que ter um propósito para ter a recompensa, né? E a recompensa está nos céus. Meu bem, nosso 5º episódio chegou ao fim. Amém. Né? Vamos com a gente para o 6º episódio. Amém. Nós gente, vamos ter muita coisa aí para compartilhar. Compartilha se vocês estão achando pertinente, está sendo bênção para a vida de vocês. Fala um pouco aí, fala sobre o estado que você está falando, né? Em qual lugar que você está. A gente está querendo... Né, junto à nossa agência de publicidade, colocar em outras línguas. Se você está em outro país também, fala aí que a gente vai traduzir também, colocar aqui uma tradução, né, em outras línguas. Vamos usar a tecnologia também ao nosso favor, né, para evangelizar, para dissipar o reino. Né? A nossa missão é essa hoje, é falar de famílias, falar de casamento, falar de lar, falar de reino estabelecido. Porque um reino bem estabelecido, ele segue como exemplos para os outros, né? E isso é o que há, né? Esse é o legado que o Senhor nos deixou, né? A partir da palavra dele, que ele é o exemplo vivo, né? Para as nossas vidas, a gente possa estabelecer esse exemplo e multiplicar. Sim, eu não sei como que esse podcast chegou até você, se alguém compartilhou, ou se você aleatoriamente encontrou esse conteúdo aqui, mas nós precisamos expandir isso, né, meu bem? Nós precisamos expandir, nós também temos a necessidade de investir financeiramente aqui, para que isso possa alcançar outras casas, outras vidas. Então, nós vamos deixar um Pix também, né, meu amor? Porque se você sentir no seu coração de ofertar, para que a gente possa chegar em outros lugares, chegar até outras pessoas, se você deseja selar o que você aprendeu aqui, você fala, meu Deus, como que eu poderia retribuir tudo que eu aprendi aqui, todo esse conteúdo que tem chegado até a minha casa? Querido, sela isso, sela ofertando no nosso projeto, sela colaborando para que a gente possa chegar mais longe, alcançar mais famílias e juntos alcançar a eternidade, né? Usar tesouros terrenos para conquistar tesouros eternos, né, meu amor? Amém. Gente, entenda que aqui em casa, graças a Deus, Deus tem nos favorecido financeiramente. Todo o valor que vai ser ofertado ou doado, ele tem um propósito, ele tem a missão. Eu e a Pri, a gente não é leviano a pegar esse valor e querer usurpar, entendeu? Longe de mim, sabe? Ele vai ter um propósito, ele vai ter a missão. Inclusive, se você quiser colocar, eu quero colocar para presentes, eu quero colocar... Né, colocar uma justificativa, a gente vai destinar, a gente recebe vários casais que têm, né, as suas limitações e as suas dificuldades também. Então a gente está aqui para abençoar, a gente posta tudo ali no Vivendo Lá, e em breve a gente vai colocar na sua casa seu reino também. E é isso, irmãos, estamos juntos e para um reino melhor, até o que o Senhor venha nos buscar. Amém? Amém. Fechou? Tamo junto? Glória a Deus. Te amo, meu amor. Amém. Obrigada.